A reconstrução continua e o empreendedor gaúcho pode sempre contar com o apoio da Vero. Por isso, criamos diversas iniciativas que vão te ajudar a dar a volta por cima. Estamos substituindo gratuitamente as maquininhas danificadas ou perdidas nas chuvas, com isenção das mensalidades de junho e julho e a suspensão do compromisso do faturamento mínimo para a manutenção das taxas promocionais durante esse período, tanto para clientes Vero quanto para novos clientes das cidades atingidas. E não para por aí. Para fazer a nossa economia girar, quem é cliente Vero tem mais possibilidades de vender, seja aceitando o cartão cidadão do governo do estado, na bandeira Banricard e na modalidade débito, ou o cartão Banricard Programas Sociais, oferecido pelas prefeituras para concessão de benefícios e bolsas. Vem de Vero construir uma nova história. Vem de Vero, sejam todos bem-vindos ao MesaCast da Vero. Eu sou Anderson Hartmann, jornalista e empreendedor, e hoje nós conversamos com o gerente da Regional Metropolitana do Sebrae Rio Grande do Sul, o Paulo Bruscato. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a Vero, obrigado pelo convite, e boa tarde a todos que vão dividir esse espaço conosco aí. Bom, o tema é um assunto sério, né? A realidade daí do nosso estado, né? No pós-enchente, né? E segundo o governo do estado, pelo menos cerca de 100 mil empresas foram afetadas aqui no Rio Grande do Sul pelas enchentes. Em termos de mercado, Paulo, qual que é o impacto, né, desse número na nossa economia e no nosso desenvolvimento? Essas 100 mil empresas atingidas diretamente, sem dúvida, tem um impacto da contribuição que elas mesmas geram, né, em seus impostos. Podemos trabalhar nesse primeiro olhar, né? Mas, sem dúvida, o reverberar disso, os impactos indiretos, eles são incomensuráveis, né? Porque certamente atacarão diretamente os municípios em calamidade e, por desdobramento, toda a economia do estado do Rio Grande do Sul, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho, né? E tu trouxe uns números um pouco maiores ainda, né? Das estatísticas. A gente juntando os BIs das prefeituras mais organizadas, né? Só em Porto Alegre aqui a gente tem um BI que é público de mais de 45 mil empresas afetadas, né? E aí, se a gente somar todos os municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul, os números chegam perto de 600 mil, né? E qual que é o tamanho, então, da reconstrução que precisa ser feita, Paulo? Sem dúvida, o desafio estratégico disso ele é bem amplo, né? A gente também falava, né, sobre o que os Estados Unidos, por exemplo, enfrentou num dos seus maiores desastres, que foi o Katrina, né? Esse desastre ele é um terço do ponto de vista de número de empresas do nosso aqui, né? Sem falar em toda a estrutura que o Estado americano, né, que o país tem lá, né? E eles demoraram em torno de 10 anos para reconstruir aquela região. A nossa região ela é mais ampla, o desastre é maior. Então, eu creio que numa dimensão imediata, nós teríamos aí 1, 2 anos, 3 anos de desafios diretos muito grandes. Mas, certamente, para a economia voltar num patamar, vai demorar bastante. Aí, eu acho que 10 anos é um período de tempo importante para a economia voltar a prosperar, né? Perfeito. E em setembro do ano passado, 99% das empresas que sofreram com as enchentes e foram ajudadas pelo Sebrae, elas se mantiveram funcionando, né? Nesse ano a situação é mais séria ainda, né? Porque a gente trata aí de uma enchente que chegou a uma área geográfica muito maior, né? Quais são, então, os novos desafios, né, que a gente enfrenta agora com essa magnitude ampliada? Por si só, o tamanho, o volume, ele já é um desafio enorme, né? Porque assim, a gente precisa triar essas empresas de uma forma muito rigorosa. O nosso conforto é que as empresas que a gente está tocando, e nessa primeira fase a gente tocou em perto de 10 mil empresas, elas estão mantendo esse índice, né? Elas estão vivas, né? 99% estão vivas. Mas nós temos um desafio de tocar mais, no mínimo em 10 mil, e essa abrangência talvez reduza esse percentual. A gente vai trabalhar para que mantenha aí quase 100% vivas, das que a gente conseguir auxiliar. E uma das frentes, então, que vocês criaram, né, para ajudar é o Sebrae Tech Supera, né? Conta para nós aí como é que funciona, então, o Sebrae Tech Supera. Então, o Sebrae Tech Supera, ele foi testado no ano passado, na enchente, que principalmente pegou o Vale do Taquari, né?
E ele conversa com um ressarcimento a fundo perdido. Eu vou usar essa expressão, que é uma expressão corriqueira, porque não há nenhum tipo de ônus para um empreendedor. Então, nós avaliamos, fizemos uma consultoria para esse empreendimento, entendemos das perdas que ele teve, o que é mais significativo para ele se manter vivo. O empreendedor, ele vai lá, ele compra com o auxílio do nosso consultor, pelo menor preço, para poder comprar mais seus produtos, né, que conversam com a sua sobrevivência, e depois o Sebrae ressarce na seguinte ordem: até R$3 mil para MEI, até 10 mil para micro e pequenas empresas e até 15 mil para EPPs, né, empresas de pequeno porte. E quais são os pré-requisitos, então, para quem quiser participar do Sebrae Tech Supera? Os dois pré-requisitos principais é eles estarem lotados num município com calamidade e eles terem a explícita prova de que eles foram afetados, ou seja, pegar o endereço dele e entender se a água realmente comprometeu a estrutura produtiva dele. Perfeito. E não basta apenas ajuda financeiramente, né, Paulo? É preciso também de apoio e direcionamento, né? Como que é feita, então, a consultoria do Sebrae Tech Supera? Então, assim, esse primeiro andar, que é o andar de ressarcimento, a gente já tem o conforto, vou usar essa palavra aqui, anímico, né? Porque o consultor, nossa equipe do Sebrae vai lá e conversa com o empreendedor. E o consultor vem e ajuda no ressarcimento. Mas só aí a gente, vou usar uma expressão aqui, a gente já tem uma psicologia empresarial à disposição do nosso empreendedor, né? Porque assim, o empreendedor às vezes não sabe, ele perdeu tudo, ele às vezes não sabe o que tem que fazer primeiro. E após esse ressarcimento, nossa equipe continua conectada com eles. Então, nós temos outros programas, né? E muitos deles também sem custo nenhum, que vai poder orientar o empreendedor para essa reconstrução. O ressarcimento ele cessa nessa racional que eu apresentei aqui, mas depois uma consultoria financeira, uma consultoria em acesso a crédito e em gestão pode estar à disposição no site do Sebrae, todos podem acompanhar, podem estar à disposição de forma gratuita, principalmente nos próximos meses, para que o empreendedor possa se reorganizar. Depois sim, se tiver alguma estrutura mais mercadológica, depende de cada negócio aí, né? Via de regra, o Sebrae sempre subsidia o empreendedor nessa jornada, né? Então, são fases. Nós já agora vamos entrar numa segunda fase, que conversa um pouco com crédito, conversa um pouco com a assessoria de gestão, né? Então, quem está nos assistindo aqui no MesaCast e for MEI ou for ME, pode procurar o Sebrae. Como é que funciona? www.sebrae-rs.com.br. Entrando lá, existe uma landing page que o empreendedor vai manifestar sua característica e já cai numa lista para ser contatado. Como eu falei, né, nós fizemos essa primeira leva de 10 mil clientes e tem 600 mil empresas, né? Então, assim, nessa lista a gente fechou esse primeiro ciclo. Agora nós estamos num segundo ciclo. O empreendedor ele vai lá, ele continua se cadastrando, é postulante a ser avaliado, né, para receber esse recurso, e vai cair numa dimensão de parcerias. E aí eu vou dar alguns exemplos. O Sicredi é nosso parceiro, o Banrisul é nosso parceiro, o Banco do Brasil é nosso parceiro, a Caixa Federal é nosso parceiro, tudo conselheiros do Sebrae. O Banrisul, inclusive, aqui é conselheiro do Sebrae também. O governo do Estado, algumas prefeituras. Aí, então, nós estamos fazendo parcerias, captando mais recursos e indo nessa página do Sebrae, onde o empreendedor foi lá e se cadastrou, e entendendo se essa parceria lá abarca essa nova onda ou não. E aí o empreendedor vai receber esse feedback. Eu quero deixar muito claro aqui, né, que nós gostaríamos de atender todo mundo, né, mas não vai ter recurso, não vai ter tempo hábil para atender essas 600 mil empresas, quiçá 100 mil que estão nessa mancha mais restrita. Nós atendemos 10 mil nesse momento. Então, precisamos paciência para o empreendedor, para o ressarcimento, mas todo empreendedor que se cadastrar lá, nós vamos entrar em contato. E para quem... Bom, o Sebrae é muito famoso, né? Mas para quem não sabe como funciona o Sebrae, o organograma, né? Conta um pouquinho para nós. O Sebrae é serviço de apoio a pequenas empresas. O Sebrae é composto por 15 conselhos com várias entidades, Fiergs, Federação, FEComércio. Atualmente, o presidente do Sebrae é nosso presidente Luiz Carlos Bon, que é presidente também da FEComércio, Farsul, bancos como Banrisul, o governo do Estado compõe nosso conselho. Embaixo desse conselho é eleito um presidente, né? O presidente preside o conselho e preside o Sebrae, naquela gestão de 4 anos, e é formada uma diretoria.
E essa diretoria, então, aí são profissionais, né? Ela desdobra uma estratégia de auxílio às empresas através de regionais, né? Eu sou o gerente da Regional Metropolitana, que envolve Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Litoral e Carbonífera, e comigo tem mais 8 gerentes espalhados pelo Rio Grande do Sul, onde nós temos o desafio de levar o Sebrae a os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, é assim que funciona o Sebrae. E quando a gente não está diante de uma situação como a atual, né, quais são as principais frentes, então, do Sebrae para o empreendedor? O Sebrae opera por 4 áreas de negócio, né? O Sebrae opera por cadeias produtivas. Nós entendemos as principais cadeias produtivas, são locomotivas econômicos, socioeconômicos do nosso estado. Nós temos projetos nessas cadeias, onde a gente entende os elos densos em pequenas empresas e atuamos nesses agrupamentos de empresas. Então, essa é uma área de negócio. A outra área de negócio é um atendimento mais, que a gente chama da porteira para dentro, né? Para o empresário e para o empreendedor. A gente auxilia o empreendedor desde a abertura de empresa até ele prosperar como empresário, passando por MEI, muitas vezes, micro e pequena empresa de pequeno porte, até que ele vire médico e ele não é mais cliente do Sebrae, vamos dizer assim. Então, essa é a segunda área de negócio. A terceira é uma área de inovação. Hoje, e principalmente o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado da federação bastante desenvolvido, a inovação constitui-se um diferencial competitivo no estado. A nossa indústria é destacada por isso, nosso agronegócio, embora tenha as commodities, né, é carregado de tecnologia e inovação. Então, esse é um outro modal. A gente entende as pequenas empresas atuando nesse território e promove inovação e tecnologia para esses agrupamentos. Então, esse é um terceiro nível de negócio. E o quarto e último nível é política pública. Nós precisamos entender que, por trás de um empreendedor, existe um registro municipal, existe um registro estadual e um nacional. Então, assim, a competitividade de uma micro e pequena empresa, ela também conversa com o ambiente onde ela está. Então, a gente propõe projetos de desenvolvimento, principalmente junto aos municípios, né, no estado do Rio Grande do Sul, que promove um ambiente mais próspero para o empreendedor abrir. Um número para dar para vocês. Nós temos um indicador de abertura e sobrevivência de empresas, que a gente monitora através das salas do empreendedor, que a gente tem junto com o município, e também com a junta comercial. A gente fica olhando lá. A empresa abriu, a gente vai lá auxiliar. Então, essas quatro áreas de negócio, o Sebrae chega até as empresas com soluções dentro dessas 4 áreas aí. Perfeito. Em tempos de crise, há os que choram e há os que fabricam lenços, né? Como é que a gente pode surfar essa onda, se é que a gente pode dizer, positivamente agora? Então, Anderson, a gente até conversava sobre o fator anímico, né? É muito importante a gente entender o problema como uma oportunidade. Claro que é fácil falar e é difícil agir, assim, que quando eu fiz isso e muitos colegas do Sebrae fizeram, a gente foi até a linha de frente e entendeu o empresário. É doído demais, mas nós precisamos levantar esse anímico, né? E levantar esse anímico conversa com olhar a oportunidade, que é a pergunta que tu fizesse, né? Então, assim, a gente precisa olhar para as oportunidades que aparecem nesse momento. Às vezes, um negócio que ele estava de portas abertas num local onde ele foi totalmente alagado, existe uma oportunidade de ele se transformar rapidamente para o mundo digital e começar a abrir um e-commerce, por exemplo. E continuar atendendo aqueles clientes dele de forma digital e talvez exponencializar e escalar o seu negócio. Eu estou aqui falando em cima de uma situação fictícia, mas eu teria muitos exemplos para trazer aqui. Empresários que rapidamente entenderam que o empreendedor numa outra região que ficou sem seu fornecedor, porque ele foi alagado, ele precisa continuar consumindo. Abriu rapidamente um e-commerce e começou a entregar produto lá. Às vezes usando plataforma, né, marketplace, às vezes fazendo um e-commerce. Eu estou dando esse exemplo porque o digital, na pandemia, ele foi uma saída substancial para a micro e pequena empresa. E agora, no digital, tem muita gente se utilizando disso também. Fiquei curioso, quero conhecer um exemplo no campo dos serviços e um no campo dos produtos, se tu puder compartilhar com a gente. Eu vou trazer uma empreendedora, né, que ela tinha uma loja, né, e a loja dela foi afetada. Eu não vou lembrar o nome dela, eu teria que pegar no cadastro aqui, tá? Mas assim, a loja dela foi afetada. Ela teria que demitir os seus funcionários, né? Ela não tinha o que fazer. O que ela fez? Ela pegou os funcionários e todo meio-dia, imagina que você não tem loja, né? Você não tem a loja mais. A loja entrou 2 metros de água para dentro. Ela achou um local
Em vez de demitir as vendedoras dela, ela chamou e fez uma espécie de podcast. Vamos pegar aqui o nosso exemplo, né? Ela fez uma live conversando, a empresa dela era de moda, né? Conversando sobre moda, falando com os clientes que ela tinha os cadastros, né? E os clientes começaram, né? Muitos deles também, assim, de uma forma assustada com a enchente, né? Começaram a frequentar a live dela. Ou seja, continuaram a consumir. Aí ela foi, né? Pegou o fornecedor, que ela, se não me falha a memória, ela comprava em São Paulo, né? E disse, mas e aí, tu precisa de alguma coisa? Sim, eu perdi tudo. Então eu tenho aqui, já vou te fornecer, né? Aqui o que tu precisa? É calça? Eu vou fornecer. Continuou fornecendo e mais, criou um ambiente de animação no meio da enchente. Então, esse é só um exemplo, tá, que a gente sabe, tem outros, assim, como me ocorreu, eu largo aqui durante a live, né? Mas a criatividade nesse momento e a inovação, mais do que isso, o anímico, né, é importante. É importante a gente olhar oportunidades e é isso que a gente quer falar. O empreendedor não está sozinho. Vem conversar com a gente, vem conversar com o Sebrae. A gente pega o exemplo de um, passa para o outro, e com toda a confidencialidade, né? Mas para levantar esse anímico que a gente tanto precisa agora. Né? Perfeito. Existem alguns outros programas do Sebrae ou até mesmo de outras instituições que o empreendedor precisa estar de olho nesse momento? Tem muitos programas aí, muita gente fazendo muita coisa. Né? Do Sebrae, o que a gente tem são essas outras consultorias que, para aquele empreendedor que ele tem sua estrutura ou teve sua estrutura preservada, vale muito olhar lá na nossa plataforma e entender nesse momento, porque daqui a pouco é um momento de capacitação, porque logo o mercado se abre também, daqui a pouco rever seu modelo de negócio. Eu tenho alguma caminhada aí dentro do Sebrae, né? Eu tenho algumas máximas que eu uso, me servindo muito da experiência que a gente vê com o empreendedor, né? Que você tem que abrir seu negócio todo dia, e abrir não é abrir a porta, né? É repensar ele, né? Então, assim, nesse momento, você vai encontrar lá no site do Sebrae uma revisão de modelo de negócio, por exemplo. Por que não revisar o seu negócio? Por que não agregar o digital agora? Estava pronto para expandir via e-commerce, por que não se capacita? Vamos entender essas outras alternativas? Tem lá no Sebrae, porque talvez esse momento de inflexão, vamos dizer assim, né, por força maior, seja um momento de repensar o negócio. Essa é uma dica. Não é o mais forte nem o mais inteligente, né? Sobrevive quem melhor se adapta às mudanças. Né? Aí, Anderson, esse é um grande mote para o momento. Né? Fala um pouquinho, então, dessa importância da gente se adaptar a essas mudanças atuais aqui no cenário das enchentes. O empreendedor por si só no Brasil, ele é um guerreiro, né? O Darwin ficaria orgulhoso dele, né? Porque ele evolui, né, de forma exponencial. A gente tem determinados nichos, eu vou pegar aqui um nicho, as startups, eles já nascem assim, né? As startups já nascem se reinventando, pivotando, como é a palavra natural das startups, né? Mas tem outros negócios mais tradicionais que merecem introjetar, que a gente chama um pouco de inovação incremental, né? Introjetar uma cultura de inovação que possa não só olhar para a produtividade da empresa. Às vezes o empresário fica muito assim, né? Na indústria tem muito isso, né? O empresário, eu vou diminuir um pouquinho meu custo aqui, vou aumentar um pouquinho a produtividade, vou qualificar. Isso é ruim? Não, isso é importante. Mas não é só isso que conversa com a competitividade da empresa. Esse componente de inovação, eu diria que é o grande segredo hoje. Né? Assim, se eu for passar uma régua em todos os negócios, é o grande segredo. O empresário precisa botar na sua cultura um olhar diferente sobre o seu negócio dia a dia. E a gente está aí para ajudar. E qual que é a importância da gente diversificar, não colocar todos os ovos num cesto só, quando a gente fala de negócios, de empreendimentos? Cada empreendimento é uma pergunta interessante, porque cada empreendimento tem sua estratégia competitiva, eu diria assim, né? E aí nós temos modelos para orientar o empresário nesse sentido. Economicamente falando, essa é uma máxima econômica de investimento e de alguns negócios. Bom, eu diversifico. Tenho uma coisa que a gente chama de cauda longa, né? Que é uma estratégia onde eu tenho um manancial de produtos e eu fico regulando isso, vendo qual que mais sai, qual que tem mais lucro. Uso ferramentas tipo curva ABC para qualificar meus produtos e por aí vai. Esse é um nicho. Agora, há de se entender também que existem outros modelos, que aí essa máxima pode não valer. Existem modelos extremamente nichados
que você precisa verticalizar, me entenda bem, é daqui a pouco agregar valor numa linha de produto, porque é só você que fornece ali. Tá? Vamos pegar aí um mercado de vitivinicultura. O cara é especialista no modelo no modelo de negócio onde ele tem um cliente que ele tem um gosto específico por vinhos, ele não tem por que botar cerveja na prateleira dele. Sim. Vai fazer o vinho laranja lá, por exemplo. Que ninguém faz, né? Poucos fazem. Então, assim, eu gosto muito... A gente dá um paracetamol, o Sebrae é meio um clínico geral da micro e pequena empresa, né? Mas há de se desdobrar as especialidades quando isso merece, porque não é um remédio para tudo, tá? Tá bem. Mas esse é um caso também que... tu tens, por exemplo, 30 anos de Sebrae, estava me falando, sim, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma outra empresa em paralelo, né? Conta para nós aí um pouquinho. Sim. A família é empreendedora. Eu já tive negócios e tenho ainda com pai, né? Irmão também. Então, a gente acaba vendo esse mundo, né? Isso para nós é rico, é uma questão mais pessoal até, mas ela é rico porque eu vejo toda a política... Né, que o Sebrae faz parte. O Sebrae ele é um instrumento de política econômica. Ele não faz a política, ele se serve a ela, né? Mas como a gente acaba vendo, a gente acaba também sentindo como é que a gente sofre na ponta ali, né? Eu vou lá uma vez por semana lá conversar com a família e vendo o que é um sofrimento da pequena empresa na prática e vai olhando o que a gente está fazendo e o quanto que isso tem valor para o empresário. E eu, para minha equipe, né, eu tenho 60 colaboradores comigo dentro do Sebrae, eu falo isso de peito aberto, né? A gente precisa gerar valor para o micro e pequeno empresário. Nós somos a Cruz Vermelha, né, Médicos Sem Fronteiras da PJ, né, do empreendedor. A gente se enxerga assim porque o empresário, o problema não é ser pequeno, né? O problema é andar sozinho. E o Sebrae, ele vem para suprir essa lacuna, para o empreendedor não andar sozinho. Né? Tá bom. E as empresas que estão em municípios em situação de calamidade pública, elas têm diferenciais em relação às empresas que estão em outras localidades? Hoje o Sebrae Supera é só para município com calamidade, né? Só que assim, nós estamos entendendo cada município. Vou pegar Porto Alegre, porque é bem emblemático para a gente. Porto Alegre tem aí 20%, 25%, né, da sua economia de micro e pequena empresa afetada na mancha realmente alagada. E esses são clientes do Supera. Os outros têm um reverberar econômico, mas não é cliente do Supera. As outras consultorias estão à disposição de todo mundo, mas o Supera, nesse momento, é para o município em calamidade e é para o que a gente está chamando de mancha de afetamento, né? É realmente quem a água invadiu, né? Porque esse é sobrevivência. Estão trabalhando com 2 indicadores. Sustentabilidade é para todo o estado, mas sobrevivência é só para quando a água realmente entrou dentro da sua casa, né? Empreendedor. Quais as dicas que tu deixa para quem foi diretamente afetado agora? Tem uma diferença, assim, nesse nível de negócios e de afetamento. Tu pega um agronegócio, onde a água entrou. Aliás, o agronegócio aqui, ele é cliente do Sebrae também, tá? Então, o pequeno produtor, ele pode se inscrever na página também. Mas ali, por exemplo, tu pega a água, ela afetou o solo, você tem que ter um entendimento de como é que aquilo vai ser recuperado. A indústria, aí já o foco é a máquina. O comércio talvez seja um pouco mais rápido, você troca um balcão, me entenda bem, não estou minorando, né? Claro. O comércio foi o setor, sem sombra de dúvidas, mais afetado. Né? Então, assim, cada um precisa entender a sua realidade, mas o ponto comum é a calma e o planejamento. Eu traria o seguinte, calma é uma palavra muito abrangente, né? Mas, assim, procura o Sebrae, procura os entes que estão envolvidos, procura a associação, procura o município, porque, assim, a calma, ela vem da visualização do futuro, né? Minimamente. O que é a ansiedade, né? É projetar o futuro quando ele te afoga, né? O futuro te afoga, tu fica ansioso, né? E é esse tipo de calma que eu estou dizendo. Como é que você trabalha isso? Claro, tem um componente psicológico, mas tem um componente de você se emparcerar e de fazer um bom plano. Porque esse plano de recuperação, ele não pode ser uma coisa assim, abrupta e repentina. O empresário já vai ter pouco recurso. Se ele apertar o botão errado, ele se complica mais. Toma um crédito com juro muito alto, entra no cheque especial para recuperar, dá problema. Então, por isso que eu falo do planejamento.
A calma vem com os parceiros e o planejamento vem com ferramenta. É essa a dica que eu dou para o empresário. E nos procurem, a gente ajuda, com certeza. Tu me contou também nos bastidores que tu é economista, né? Sim. Então, como que pode ser feito esse planejamento de uma forma bem assertiva? Eu acho que a gente precisa olhar assim, o ambiente. A gente precisa ver o plano emergencial, o plano de recuperação tem que estar em cima da mesa, senão morto não tem futuro. Então você precisa sobreviver. Por isso que a gente lançou o Sebrae Supera. Bom, é uma ajuda para ele se manter vivo. Então há de se ter um oxigênio, que nem um avião. O avião deu aquela turbulência, bota a máscara. Esse é o primeiro plano. O que é a sua máscara? É manter a unidade produtiva, seja comercial, industrial, agronegócio, viva. Esse é o primeiro plano. E o segundo? Bom, o segundo tem que dar uma lida no ambiente. Aí cada caso é um caso. Eu estou no agronegócio, eu forneço... para que segmento? Para onde que eu estou fornecendo? Como é que eu posso conversar com o meu comprador e fazer uma boa parceria? Daqui a pouco o meu comprador tem um problema tão grande quanto o meu. Ou daqui a pouco ele... Eu vou dar um exemplo, tá? Daqui a pouco ele está precisando de coisas que vai me ajudar na recuperação. Vou dar um exemplo. Eu tive num fórum aí, onde esse agrupamento, tá? E eu vou até falar o nome aqui porque eles são muito legítimos, a gente faz parte, que é o Pacto Alegre aqui, né? Que é formado pelas universidades, 3 principais universidades, o Sebrae faz parte, e eles são muito legítimos, ajudam o empreendedor, ajudam todo o tecido de Porto Alegre, que é o Pacto Alegre, vocês já devem ter escutado falar. A gente estava discutindo ali e um professor falou, eu fui ajudar os empreendedores e simplesmente numa determinada empresa não tinha mais geladeira. Não tinha mais geladeira. Opa, tem oportunidade aí, né? Dá para conversar com... Quem está fornecendo essa geladeira? Essa grande empresa, quem sabe, em virtude dela estar vendendo muito, ela não pode baixar o preço. Ela não pode ter um grupo de empresários que vai lá falar com eles e dizer, olha, nós precisamos aqui de 100 geladeiras. Tu pode fazer um pedido especial para a gente? Eu vou pegar esse exemplo, porque pegando o outro gancho que tu falou, né? Tem muita gente fazendo muita coisa. Mas, às vezes, essas coisas elas entram num looping, assim, né? Então, vamos lá. Vamos entender com os nossos fornecedores, com nossos clientes, com nossos parceiros, que outras oportunidades existem, né? Eu peguei esse exemplo aí porque foi muito emblemático, né? Imagina, né, acabar as geladeiras. Por quê? Porque, imagina, eu tive ali, meu irmão tem residência em Canoas e negócios ali, foi incrível o que aconteceu ali. Aqui, o Dourado acabou a cidade, né? Todo mundo vai comprar muita coisa. Então, tem oportunidades enormes aí, né? E o marketing? Qual a importância do marketing para esses empreendedores agora? Eu acredito assim, que o marketing, o empreendedor, ele sempre, o pequeno, bem pequeno, ele não tem uma área de marketing na empresa dele, né? O marketing é a habilidade que ele tem e o limite dela, né? Mas o marketing eu enxergo como muito importante, porque o marketing, a gente pode abrir aqui no mínimo em 8 P's ou mais agora, pela academia pode nos corrigir aqui, né? Mas assim, eu pegaria esse elemento da comunicação. Porque a comunicação, e aí eu pego todos os outros, mas eu vou ficar nessa da comunicação. A comunicação, ela vai inclusive, ela pode inclusive depor a favor do teu fluxo de caixa. Eu vou desde a vaquinha, do pedido de ajuda, né, até algum tipo de estratégia de comunicação que faça teu cliente, que não está mais enxergando a tua loja, vir numa outra vertical contigo. Então, é bem oportuna a tua pergunta, Anos, porque, às vezes, o empreendedor ele fica tão atordoado com essa situação que a própria comunicação dele, ela fica, né, às vezes, deixada de lado, né? Não, mas eu não vou mais... Não, tu precisa continuar te comunicando com o teu cliente, com os teus parceiros, e há de se ter uma estratégia para isso, né? E tu pode fazer a promoção de geladeira para atrair o cliente para tua loja, para o teu estabelecimento como uma isca e vender outros produtos, né? Sem dúvida. Tu pode daqui a pouco entender qual é o nicho ou qual é o produto que está daqui a pouco compondo com um outro que tu tem mais rentabilidade. E aí vem um mundo aí, né, de estratégia de marketing que nós poderíamos ficar aí. Cabe um outro programa até. Mas não dá para perder a atenção nessa área que ela é muito importante nesse momento, né? E quais as dicas que tu daria para quem não foi diretamente atingido
pelas enchentes? Eu acredito que quem foi indiretamente atingido ou quem não está atingido vai ter muita oportunidade. Vai ter muita oportunidade. Eu, de novo, vou visitar a questão de modelo de negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que essas empresas que não foram afetadas, elas têm uma responsabilidade socioeconômica e me permitam aqui. Né? Eu, como economista, eu vou desde do A até o Z do ponto de vista de modelos econômicos. Né? Então, assim, a responsabilidade de uma empresa que ela ficou viva e ficou bem é, sim, também de se somar nessa reconstrução. Tá? Ela não é só surfar, né? Vamos pegar a palavra aí, um nicho econômico que se acelerou, como as geladeiras, por exemplo, que eu trouxe aqui. Não é só isso. Né? Ela precisa entender que a economia do Rio Grande do Sul ela está dentro de um ambiente econômico muito maior que o umbigo dela. Né? Então, se ela se conseguir aportar algum recurso, que bom. Se não conseguir, que ela entenda como que ela pode, qual é o papel dela nessa reconstrução. Porque a economia crescendo, a fatia do bolo também cresce e ela vai ganhar também. Né? E qual que é o papel do povo gaúcho, né, com seus valores e características intrínsecos desde as nossas guerras, desde o começo do nosso povoamento? Bom, isso aí chega a arrepiar a gente, né? Porque eu sou gaúcho, obviamente, né? E eu mandei por tudo aí com o Sebrae, né? Mas, sem dúvida, assim, esse DNA gaúcho, assim, esse povo aguerrido, essa vontade de fazer, esse empreendedorismo que nos cerca, nós temos que puxar todas essas ferramentas para fora. O papel do povo é realmente assumir esse protagonismo. E eu estava ontem num programa lá no Tá na Mesa, na Federação, que a gente também é parceiro, bati aqui, que a gente também é parceiro e estávamos com a FAMURS lá, com todos os prefeitos, né? E os prefeitos com uma série de debates, eles estão subindo, os prefeitos do Rio Grande do Sul, né, estão subindo a Brasília, fazendo reivindicações e tal. E ali surgiu alguns elementos nessa linha da tua pergunta, né? Que não vai vir de fora. Vai ter que ser produzido aqui. E me entenda assim, eu já estou fazendo aqui quase uma promoção do Compre do Gaúcho, né? Mas eu não estou falando de produzido de produção somente. Né? Já está aí a campanha, né? Compre do Gaúcho. Eu estou falando a solução vai ter que sair daqui. Nós não podemos entender, né, que vai vir alguém de fora, né, e se vier, que bom, vamos pedir, claro, mas nós precisamos assumir o nosso papel de reconstruir a nossa casa, o nosso estado. Né? Então, eu acho que é isso. Isso tem que carregar um pouco de emoção em cada palavra que sai da gente aqui, porque é desse DNA do Rio Grande do Sul. O que o Rio Grande do Sul é hoje é fruto desse comportamento. E, claro, tem o outro lado também, né? Que a gente sempre naquela concorrência, naquela às vezes até numa certa empáfia, né? Eu cansei de ir para o centro do país, eu disse, mas esse gaúcho acha que é o cara, né? A gente dá uma acalmada, mas de fato nós precisamos assumir essa frente aí, né? É conosco agora, não tem. E em nível psicológico, Paulo, como que a gente tem que se concentrar para não se perder, às vezes, na negatividade e surfar para o outro lado, né? Eu tenho uma expressão assim, que eu acho que é fazer a curva olhando lá para o horizonte, né? E não olhando para o buraco da curva, né? Quem pilota moto sabe um pouco disso, né? Se você tem que botar o olho no caminho e não no buraco. Se você botar o olho no buraco, é ali que vai cair a roda, né? Porque a direção, ela conversa com a tua mentalidade. Então, há de se acordar de manhã e cultivar uma mentalidade positiva. Eu acho que a imprensa fez seu papel e está fazendo seu papel muito bem, né? Mostrando para o mundo o que aconteceu aqui, atraindo os olhares, e isso é muito importante. Ao mesmo tempo, tem que cuidar. Né? Qual é o anjinho que tu alimenta? Né? Tu vai alimentar o anjinho da saída, da prosperidade, ou tu vai te encolher e ficar sofrendo diante? Mas coitado. Eu sempre gosto, assim. Cada notícia que eu olho, que eu vejo uma coisa que vamos dizer assim, me afeta, eu já boto outra notícia imediatamente em cima para dar uma equilibrada. Mas me afeta, mas isso aqui não vai acontecer comigo. É o olhar positivo em cima das coisas. E a gente tem que se ajudar antes, sabe? A gente tem que se ajudar, porque se vê que o outro empreendedor, se o colega do lado está passando por essa vibe mais down, assim, dá a mão.
ajuda. Nós precisamos botar o nível de energia anímico no outro. E eu acho que já está acontecendo, tá? A gente já está tendo... assim, nas lives que a gente promove, a gente já está vendo muita gente com esse pensamento. E é para lá que nós temos que ir, né? Era da colaboração, né? Bom, esse foi um legado, né, que a enchente nos deixou, né? Assim, não há uma notícia que a gente olhe que não tenha um elemento da colaboração dentro desse processo que a gente passou, né? E feito é melhor que perfeito, né? Qual que é a importância do timing para lançar um produto, uma solução, um serviço? Muito, né? Muito, muito. Né? A gente aprende muito. Eu vivi de um tempo para cá muito esse mundo das startups, né? E, assim, é incrível essa galera nova que está chegando aí se atirando, né? Se jogando com planejamento, né? Porque não é um pulo no abismo, né? Não. O pessoal se joga, mas corre risco, né? Então, assim, é muito importante isso, né? É a pessoa se lançar, né? Entendendo que tem um risco, mas ousar, né? Porque se não ousar, se a gente ficar mais no tradicional, né? Eu acho que a economia hoje, muito globalizada, ela nos engole, né? E a curva do medo, né? Tem uma linha, né? Do medo que paralisa e do medo que move para novas realidades, né? É um outro traço psicológico aí que a gente tem que estar sempre virando esse gatilho aí, né? Para a gente poder... E assim, esse mundo das startups ele é muito interessante, né? Porque o erro, o pivotar, que eles chamam, ele é mais um degrau que o empreendedor sobe, né? Para se alavancar. Ele não é motivo, ele é motivo de aprendizado. Eu sempre me criei no esporte, gosto muito, né? E ainda treino. Estou com alguns parafusos no corpo aí, mas ainda treino, né? E tem uma máxima que um professor falava para mim que é incrível, né? Eu nunca perco. Olha a mentalidade, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, assim, tu tá lá na final do campeonato, o cara te finaliza lá por algum motivo, e aí, no outro dia, tu volta de novo a treinar, porque vai ter outro. Né? Então, assim, há de se montar uma mentalidade de progressão, né? E colocar o erro como mais um degrau para subir. Perfeito. Para quem está nos assistindo, tem alguma dica de leitura, de filme, de série, de algum conteúdo interessante? Eu vou pegar lá o Shark Tank, né? Que ele é sensacional, mas tem vários programas similares, né? O empreendedor ele precisa se oxigenar com isso. Ele precisa se oxigenar. Tem muitos programas aí de competição e muitos de startups que eu, particularmente, estou muito conectado neles, né? Porque ali tu vê a reação em cima da pressão. Né? E assim, se a gente olhar para trás, vamos pegar nossos últimos 3 anos, né? Se isso não é pressão que a gente passou aí, eu não sei o que é pressão, né? É pandemia, é mercado oscilando, é guerra, E assim, isso é inerente, né? Se a gente for entender, tem algumas filosofias aí, eu não estou falando de filosofia de aeroporto, sem nada contra também, né? Mas eu não estou falando 10 dicas para a gente fazer tal coisa ou 5 para fazer outra, né? Não estou falando disso. Eu estou falando realmente de arraigar um mindset, tendo uma visão de, assim, mais de realidade, né? O mundo, ele vai nos visitar. E a gente precisa se preparar para isso. Né? E aí a gente ressuscita aí a questão do Darwin, né? A gente precisa fazer leituras de adaptação, entender nosso momento mental. Eu estou vendo isso muito. Imagina que o Sebrae atende 1 milhão de empresas por ano, né? Fora a enchente aí, né? Estou tirando a enchente, estou falando nos anos normais. O que acontece? A gente conversa com muita gente, né? São muitos empreendedores. Aí eu já pegando uma dica de um, uma mentalidade do outro, né? E assim, hoje em dia, e aí com toda a pressão digital, há de se revisar nossos modelos mentais, né? Há de se botar um pouco de técnica, um pouco de respiração, um copo d'água, para que a gente consiga ter uma estratégia mental para lidar com tudo isso que está acontecendo com a gente, né? Fatores externos, uma mentalidade mais estoica, aí, né? Estoicismo é um assunto da moda, que possa se entender, principalmente para o empreendedor, né? Porque o empreendedor ele tem ele se lança num modelo de vida que eu diria, ele não é para qualquer um, sabe? Então, estoicismo, budismo, vê qual que bate mais no teu mental. E aí, na parte empreendedora,
esse mundo da inovação está sensacional, né? Vale muito, né? Perfeito. Quais os aprendizados que a pandemia nos trouxe que se encaixam agora na enchente? A pandemia, no meu ponto de vista, ela trouxe que eu passei por aqui no início da nossa conversa, que ele é incrível, assim, né? Mostrou que o mundo digital, o que a pandemia nos trouxe, assim, na prática, né? Ela virou uma chave do físico para o digital, numa velocidade que estava todo mundo falando sobre, mas ninguém estava testando naquela velocidade. Hoje a gente conversa por uma plataforma digital que talvez fosse demorar 10 anos se não fosse a pandemia chegar nesse mundo. Então, eu vou pegar esse elemento na tua pergunta, né? Para mim, entender essa evolução do digital, que o pessoal está falando agora, né? Entre o físico e o digital, entre a experiência e a escalabilidade dos negócios que o digital nos traz, e a experiência que tu traz no toque, né? no contato, esse é um elemento para os modelos de negócio. Essa experiência lá na pandemia, ela já veio de novo aqui. Por isso que a primeira dica que eu dei é o seguinte, dá uma olhada como é que o digital supra esse teu momento. Porque na pandemia foi a saída para muita gente. Então, esse é um elemento que ele é comum, tá? Nas duas tragédias, vamos dizer assim. Né? Perfeito. Que recado tu deixa para finalizar aí o nosso MesaCast aqui da Vero? Que recado que tu deixa para quem está nos assistindo? Bom, antes de tudo, agradecer vocês aqui. Um papo, Anderson, super fluido aqui. Obrigado pela Vero, Banrisul, todo mundo, né, que nos proporciona aqui, quem nos assiste também. E o recado final é dizer que o sol vai brilhar, né? Vai brilhar para a gente, né? Então, e a gente tem que acreditar nisso. Né? Então, vamos acreditar sem deixar de agarrar as ferramentas, né? Porque não basta acreditar e sair de peito aberto aí para a rua, né? É acreditar, mas bota estratégia, bota planejamento, chama o Sebrae, chama outros parceiros e chama vamos juntos. Chama a Vero, né? Chama o Banrisul, chama todos os parceiros para não andarem sozinhos, né? Porque eu gosto muito desses filmes de natureza também, né? Eu gosto de aprender, eu acho que nós somos animais, né, com um cérebro um pouco mais desenvolvido, né? Mas no mundo animal, como é que os animais mais potentes sobrevivem? Vamos pegar a baleia orca, esse dia eu estava vendo. Por que ela é forte? Ela é forte porque ela é grande, ela é inteligente e ela anda em grupo. Ela trabalha em grupo. Vou pegar só essa metáfora, me permitem aqui, né? Por mais piegas ou lúdica que ela pareça, nós precisamos aprender com a nossa natureza e nós precisamos lançar mão de um bom plano, sabe? A animação lá em cima, olhar para o sol e um bom plano em cima da mesa, a gente sai do outro lado melhor do que a gente está. E não matar o vizinho, crescer com o vizinho. Crescer com o vizinho, crescer com o gaúcho, gaúchos com os gaúchos. É isso. Maravilha. Obrigado. Nós que agradecemos, Paulo, aí pela gentileza, né, de compartilhar conosco tanto conhecimento e tantos insights importantes aí nesse momento delicado, né, de reconstrução. Mas juntos a gente chega lá. Bem, muito obrigado. Nós que agradecemos. Gostou desse conteúdo? Curte aqui, comenta, manda para os amigos e vem de Vero.